E vamos agora, então, começar a nossa parte de análise de redes, propriamente dito. Então, nós temos esse software aqui para realizar a nossa análise de rede. Eu vou fazer inicialmente uma ideia aqui para vocês. Voltar aqui num ponto, pessoal, só para voltar ao nosso cenário. Então, nós temos aquela Merge Unit lá em cima, o IED Michael 446, o nosso switch, que nós temos aqui um Rudco, que pode ser sincronizado por PTP, o equipamento de TS 6710, o CGPS está sincronizando ele aqui. Então, nessa condição, a gente tem uma simulação aqui de uma subestação de 27 IEDs, sendo 6 Merge Units e os outros IEDs enviando GUSE nessa nossa subestação. Então, a mala de teste ali, o 6710, está fazendo o papel de várias Merge Units e vários IEDs dentro dela, que a gente vai fazer a simulação. Então, uma ideia geral do nosso software aqui de análise e diagnóstico de rede, a gente tem uma condição aqui que vai dar uma condição na aba geral de como está o meu IED, se ele está aprovado ou reprovado de acordo com os testes. Essa aba que vai comparar o que tem na rede com o arquivo. Essa aba que vai verificar condições de órfãos. Essa vai realizar as estatísticas. Aqui a parte de supervisão e aqui a parte de gravação. Então, vamos começar importando aqui um arquivo SL de uma subestação real para que a gente possa fazer uns testes. Então, ele mostra aqui o que tem, que pode ser importado, nós vamos selecionar tudo. Então, inicialmente, na primeira fase, ele vai varrer o XML desse arquivo SL da subestação, procurando todos os GUSs que existem dentro desse arquivo. Então, se um IED tem mais de um GUS, 1, 2 ou até 3 GUS, ele vai varrer, pegar todas essas informações, todos esses GUS, para montar para a gente uma árvore e uma tabela, mostrando tudo que existe de GUS nessa subestação, de uma forma bem fácil e bem didática. Depois, quando ele finalizar o GUS, essa primeira etapa, ele vai fazer uma segunda etapa, agora carregando todos os streams de sample value que existe nesse arquivo para mostrar para a gente. Agora já carregou, então ele mostrou aqui todos os IEDs que existem e a gente consegue verificar depois aqui na comparação quanto a isso. Então, ele montou uma árvore para a gente, o IED, se esse IED tem aqui GUS, quais os GUS estão dentro desse IED, e esse arquivo foi importado, que é o que vai ser levado em conta, essa base, para a gente poder fazer a nossa funcionalidade. Então, o nosso primeiro teste que a gente vai fazer, com todos esses 27 IEDs aí, mais o 446 e mais a Merge Unit da GE que está lá em cima, nós vamos fazer uma análise aí quanto à condição de comparar o nosso arquivo SL com o que está trafegando na nossa rede para encontrar como é que eles estão. Então, eu vou aqui iniciar o nosso teste e ele vai fazer a captura de tudo que está rolando na nossa rede aí e vai avaliar se isso está de acordo com o arquivo. Cada campo ele vai olhar. Então, o Configuration Revision que estava no arquivo, que não estava, e assim por diante. Aqui, ele já mudou o status. Nesse caso, ele já encontrou essa mensagem na rede. Então, ele já está com essa mensagem lá na rede para fazer a análise. E depois ele tem um segundo status que, se estiver comparando e se estiver ok, ele vai marcar. E alguns desses aqui, a gente fez uma simulação de erro com o equipamento de teste, a mala de teste. A gente está injetando alguma coisa divergente do nosso arquivo SL para mostrar para vocês como que o software vai capturar, vai detectar isso e vai identificar, mostrando para o usuário quais são essas diferenças. Então, tem as mensagens GUS e na segunda coluna, as mensagens aqui, sample value das Merge Units, o que elas estão mostrando nesse caso aqui, e estão de acordo com o IED ou não estão de acordo com o IED. Então, de uma forma bem fácil, bem intuitiva, o software mostra aqui as informações para a gente gente possa enxergar tudo que exista e tenha diferença aí entre o que está no arquivo SL com o que está rodando na rede. Então, a gente dando OK nesse ponto, ele vai passar aqui para a nossa tela e aqui ele já vai mostrar, ó, quando tem esse status, houve uma divergência entre o que está no SL e o que está na rede da subestação.
e o que está em verdinho aqui com o Vzinho está correto. O software nos permite, por exemplo, eu quero ver aqui um filtro apenas os erros e avisos. Então, ele nos permite mostrar aqui só os que estão com erro e aviso, ou quero ver todos. Então, vou verificar aqui o que está acontecendo com essas mensagens. Então, nós temos aqui o GUSE BC03. Então, nesse caso, a gente tinha do lado esquerdo a nossa coluna, que é o definido no arquivo, do lado direito, que foi encontrado. Então, nessa linha, a gente tem que estava estabelecido aqui 40 mil milissegundos, 40 segundos aqui de tempo de repetição, de time to live, e foi encontrada a mensagem falando que o time to live é 20. Então, ele marcou aqui e mostrou essa divergência nessa informação. Uma outra mensagem GUSE. Nesse caso aqui, houve duas divergências. Uma no Virtual LAN Priority, onde está marcando 7, e o Configuration Revision, que estava com 1, e Configuration Revision na rede estava com 2. Então, ele conseguiu mostrar aqui para a gente todas as incoerências do que estavam no arquivo SL com o que está a mensagem encontrada circulando na rede. Temos também aqui um outro IED. Esse outro IED, a gente tem uma outra informação e a gente consegue verificar aqui o que está diferente. O app ID. O app ID esperado era o número 290 e o app ID que está na mensagem que está na rede é o número 293. Então, dessa forma, ele já te dá aqui um status de quais IEDs que, comparando a rede com o arquivo, estão de forma correta ou quais divergências eles possuem. A segunda avaliação que a gente pode fazer é quanto à verificação de órfãos. Órfãos são aquelas mensagens não previstas, as mensagens que não estão descritas no arquivo SL, porém estão circulando na rede. Então, vamos verificar se existem órfãos na nossa rede e quais seriam eles. Então, ele inicia aqui verificando se existe algum tipo de órfão. A gente já achou o órfão, que era o esperado. Então, nós temos aqui E1320, que é aquela da nossa lá em cima, enviando esse sample value. Ela também está enviando essa mensagem GUSE. E essa mensagem GUSE aqui, que está proveniente do nosso 446, também não estão no arquivo. Então, uma vez a gente fazendo essa avaliação, essa verificação quanto aos órfãos, nós temos aqui as condições de uma lista de órfãos, que são mensagens não previstas no arquivo da subestação, porém elas estão circulando na rede, então isso tem que ser avaliado. Opa, nosso arquivo está errado, ou está configurado uma coisa divergente no IED, eu preciso ir atrás para solucionar esse meu problema, essa mensagem não era para estar ali. Outra funcionalidade muito interessante é em relação à estatística. Aqui a gente tem, inclusive, a parte de configuração do nosso ajuste aqui de sincronização. Então, tem clock interno, CGPS 1588. E a gente pode escolher aqui uma mensagem, por exemplo, para fazer uma análise estatística sobre ela. Então, vamos fazer uma análise estatística da mensagem GUSE, proveniente do IED D2PB, e iniciar uma estatística em cima dela, que aí ele vai nos dar várias informações a respeito dessa nossa estatística. A gente clica nesse botão, iniciar estatística, ele vai configurar o nosso equipamento para receber essas informações, e aí ele vai avaliar e passar as informações de como é que ele está. Então, a gente tem informações iniciais aqui, que é o MAC de destino, app ID, GUSE ID, Virtual LAN, se precisa de comissionamento, Configuration Revision e etc. E nós estamos aqui embaixo já informações que são atualizadas em tempo real dessa nossa mensagem GUSE. Então, aqui o MAC de origem, se está sincronizado, etc. e tal. Quando começou a fazer o teste, quanto tempo a gente aquisitou, qual o tempo do último recebimento, qual o número de pacotes que foram recebidos. Até agora nós temos aqui um número de pacotes, 37 pacotes. Se houve visualizações de mudança de estado, se houve estados perdidos, se houve retransmissões perdidas, pacotes duplicados. E o tempo de transmissão, esse equipamento ele calcula o time to live, que é o tempo de transmissão aqui do TTL, me perdoa. O TTL de tempo de transmissão aqui, se ele está
fora ou não da norma. A norma preconiza que o tempo aqui tem que ser até 3 mili. Então, nós temos aqui um tempo transfer time aqui bem abaixo desses 3 mili. Nós estamos aqui ao redor de 200 micro para fazer essa avaliação. Então, ele marca aqui como positivo, como ok. E aqui ele marca todos os dados que aquele pacote GUS está carregando. Então, ele tem ali vários booleanos e os qualis relativos a ele. Então, ele já faz essa análise da mensagem aqui para a gente. Vamos fazer também uma análise estatística de uma outra merge unit, de um outro sinal. Vamos ver um sinal vindo proveniente de uma merge unit, pode ser esse aqui, o MU, LAMU, e nós vamos pegar essas mensagens provenientes aqui dessa merge unit para verificar se existe aqui essa condição, e ele já está pegando, ó, sincronização está sincronizado, então ok, quanto tempo ele adquiriu, quantos pacotes ele já pegou, ó, pegou 57 mil pacotes aqui, qual é a taxa de amostragem, o desvio de clock que ele está, acumulado, se deu time to live e tudo mais, e o intervalo aqui entre os pacotes e o tempo de processamento aqui, somando o tempo transfer time mais o tempo de digitalização e já as amostras aqui. E ele atualiza isso em tempo real. A gente pode fazer, por exemplo, uma simulação de erro, criando um erro aí no nosso pacote sample value e verificando como é que ele vai se portar aqui. Então, ó, fizemos aqui agora o número de amostras duplicadas. Nós estamos errando um pacote, ele já vai mostrar para a gente aqui, atualizando aqui no status também da nossa tabela, e já mostra aqui o número de amostras duplicadas e mostrando que está com erro nessa condição. Então, a nossa estatística atualizada aqui em tempo real já nos mostrou essa condição de uma forma bem interessante e já aqui na tela para a gente. Isso é uma forma de enxergar ali da forma da estatística. Ele também possui critérios de comparação, onde a gente pode colocar aqui os critérios que a gente quer avaliar para aprovar ou reprovar, o número de amostras que eu vou permitir perder, número de amostras que eu vou permitir ter duplicada. Então, nesse caso, ele está setado como 0, qualquer coisa aqui ele já deu, nós estamos com 35, ele já deu esse erro. Posso parar aqui a nossa condição de análise estatística, então, ele é bem fácil, essa análise estatística, ele acontece ali em tempo real. E um outro teste que é muito interessante a gente fazer é relativo à supervisão. O teste de supervisão já é um pouco diferente. Você vai colocar os parâmetros que você quer supervisionar. Quando acontecer essa supervisão, ele vai te dar um evento e você pode gravar um arquivo, um registro do que estava rodando na rede naquele momento. Então, ele grava um arquivo backup para você, daquela condição, para você fazer uma análise e verificação. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse IED, para a gente fazer a análise dele. Nós vamos pegar aqui também aquela merge unit que a gente estava simulando pacotes duplicados, para a gente fazer a análise dela. Então, nós vamos escolher o que a gente vai monitorar, supervisionar na nossa rede. Aqui são os eventos que a gente pode supervisionar, pessoal. Então, existem eventos chamados eventos críticos, eventos de aviso ou de informação, se você quer gravar o registro dele. Então, para mensagens GUS, a gente consegue ver, por exemplo, o time to live expirado, se existem mensagens fora de sequência, erro de formatação, se o transfer time foi maior do que pode, se essa mensagem nunca foi vista na rede, se a validade, o quality lá da mensagem não está boa, não está good. Então, se o parâmetro tiver mudanças no quality que ele está inválido ou que ele está questionável, ele vai marcar. Se mudou um teste bit durante o processo, ele também faz as análises relativas ao PTP. Então, se tem perda de sincronização, se mudou a precisão do mestre, se escorregou o clock, se estabeleceu sincronia, se mudou o ID, se atualizou o offset, e também relativas ao próprio sample value. Então, se der algum timeout, se o sample value, se as amostras do sample count vieram fora de sequência, se tem erro de formatação, se o tempo de processamento, que é o tempo de amostragem mais o transfer time, foi maior do que pode, se a mensagem nunca foi vista, se a validade do nosso sample value não está boa, não está good, se o teste bit mudou, se está acontecendo escorregamento de clock, se a flag de sincronismo mudou. Então, se a sua merge estiver sincronizada, em algum momento ela deixou de estar sincronizada, passou a ser sincronização local ou não sincronizada, depois voltou a estar sincronizada, ele vai pegar e criar um evento sobre isso. Então, esses eventos podem ser monitorados, podem ser gravados aqui para avaliação. E a gente permite, então, gravar isso
com uma condição de pré-trigger, de trigger, para poder fazer a gravação. E aqui na nossa lista de eventos vão aparecer as informações e os detalhes relativos a ele. Então, a gente vai iniciar uma supervisão aqui para verificar esses nossos erros que podem acontecer aí, que a gente está fazendo a verificação, que numa subestação real vai ajudar e muito a gente poder encontrar o erro, qual o IED que está criando esse erro. Ele já vai te mostrar ali, tem uma coluna na tabela que já vai te mostrar a origem ali e qual o IED que está proveniente essa condição. Então, ele começou, está em processo, verificando. Nós vamos fazer uma simulação, por exemplo, de uma mensagem RUSE, inicialmente mudando o bit de simulação. Então, vai acontecer uma mudança do bit de simulação da mensagem RUSE, a gente vai avaliar aqui. Então, aqui ela mudou. O bit de simulação era true, passou para false. Então, o recebido era 1, anterior era 0. Aqui, uma outra, que está agora ao contrário, né? Digamos assim, era false, passou para true. E agora nós vamos fazer em relação ao bit de qualidade. Quality not good, fazendo uma mudança. Ele já pegou aqui as mudanças que estão. E agora no sample value, fazendo aquele erro do sample value, que ele está duplicando o sample count. Então, ele vai duplicar o sample count e mostrou que ele está fora de sequência. Então, nós temos aqui no nosso log de eventos o momento da ocorrência do evento, qual o dispositivo de teste que está capturando, qual a interface dele, qual a categoria dele, se ele é sample value, GUS, PTP, qual é o tipo de evento, é uma fora de sequência, ele vem originário de qual? Da MU-A, LA, MU-0, e o detalhe sobre esse evento. Então, a gente clicando aqui, a gente tem os detalhes, a origem, o MAC de destino. Nós temos aqui, era o sample count 40, o recebido anterior, e o anterior era 40 e o recebido foi 40. Então, é o mesmo sample count. A gente esperava que fosse o 41. O sample count é o contador de amostras ali do sample value, e ele, por exemplo, numa mensagem que vai ali de 0 a 4.799, e ele volta a zerar de novo quando dá um segundo. Então, toda vez que tiver subido o segundo, ele vai fazer essa condição e zerar. E aqui nos permite uma condição bem interessante, que é o quê? Capturar e salvar o backup dessa condição. Então, você pode escolher aqui na nossa tabela, abrir aqui. A gente pode criar aqui, teste, sample value, erro. Nós vamos salvar. Ele vai capturar já esse backup, baixar esse backup que foi capturado no hardware, ele vai baixar para o computador. Então, você cria esse arquivo backup aqui, que vai lhe permitir fazer uma análise, inclusive, num sniffer de rede, num analisador de protocolo, tal como o Wireshark, o Ethereal, que são softwares comuns, onde você pode abrir esse arquivo backup e enxergar dentro dele o que aconteceu nesse caso. Então, a ferramenta de teste te permite supervisionar, supervisionando esses eventos que você já pré-determinou e criar um registro desse evento quando acontecer. Então, quando acontecer, fazendo um paralelo com uma oscilografia, um RDP, na ocorrência de um evento, você tem uma pré-falta, uma falta, na ocorrência de um erro na rede, você tem como é que estava a rede naquele momento. Ele consegue extrair da rede para você verificar exatamente o que errou, como é que ele estava ali. Então, ele vai baixar esse arquivo, o arquivo foi salvo com sucesso. Nós podemos consultá-lo aqui, na nossa área de trabalho, esse teste sample value erro aqui. E nós podemos localizá-lo, aqui vai estar o horário e tudo mais. Aqui dentro do pacote sample value, nós temos o SDU. Dentro do SDU, nós temos aqui o sample count, que é o nosso contador de amostras. Então, como eu falei para vocês, pessoal, ele está indo até 4.799, depois zerando. Então, ele está subindo aqui, eu estou andando no nosso registro. Está em 3.700, 3.900, 4.300, subindo, e aí vai zerar. Agora, ele está em 16, depois que zerou. Se a gente for vindo aqui devagar, a gente vai chegar na amostra número 39 e na amostra número 40. Então, vocês podem ver aqui com o meu mouse, o frame capturado número 2.721 tem a nossa sample count 40. Se a gente for mais um para baixo, ou seja, o frame capturado 2.722, também tem a nossa amostra 40. Para depois, o frame capturado 2.723 ter a amostra 41.
Então, vamos voltar aqui para a gente ver acontecendo. Ó. 39, depois esperado 40, chegou 40. Depois esperado 41, opa, chegou 40 de novo. Depois vinha o 41. Então, isso foi o suficiente para dar um trigger para o nosso evento, aqui no nosso software, e enxergar que houve esse tipo e essa condição de erro em relação ao sample value. Então, essa nossa funcionalidade de análise e diagnóstico de rede, ele vem de encontro para que você possa fazer um troubleshoot, né, uma análise, solução de problemas da sua rede da subestação, para verificar o que está acontecendo de problema em GUSE, em PTP, em sample value, o que está divergindo em relação aos arquivos, e você consegue ver tudo isso. E nessa aba geral aqui, pessoal, onde a gente fez as análises, ela é muito interessante, porque ela vai dar uma geral aqui da nossa subestação. Então, por exemplo, esse ED, nós temos aqui, nessas informações, aqui já os detalhes. Ele teve um erro nele em relação à comparação com o SCL. Então, você teve aqui na comparação com o SCL, o Virtual LAN Priority dele teve divergência com o arquivo, o Configuration Review teve divergência com o arquivo, e quando a gente realizou a supervisão, nesses momentos dessas datas aqui, ele mudou o bit aqui de teste, e aqui a qualidade dele não estava boa. Então, com um mero clique na mesma página, você consegue ver todos os problemas dessa mensagem GUSE proveniente desse ED aqui. Então, é bem fácil, bem intuitivo. A gente pode consultar aqui também outras informações, outra mensagem, aqui está o POP-ID, e, por exemplo, também a questão do sample value dessa merge unit. A gente fez o teste de estatística, que localizou lá os pacotes duplicados. Depois, na parte de supervisão, a gente também localizou esses pacotes duplicados. E esse software te permite fazer múltiplos testes, você gerar relatórios já exportáveis também para o Word, para o PDF, de uma forma bem fácil. Então, uma visão geral aí, passando as informações para vocês, a gente consegue realizar aí análise e diagnósticos da nossa rede 1850, verificando perdas, problemas, duplicação de pacotes, fora de ordem, erros em relação ao que está configurado. Então, pessoal, acho que inicialmente aqui é isso aí que eu gostaria de mostrar. Muito obrigado.